E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nesta série, vamos conversar com profissionais que estão morando no exterior para que eles possam compartilhar suas dicas e experiências pelo mundo afora. E você que é nosso ouvinte, que nos segue, não esqueça de continuar seguindo, né, o Nada de Pânico em sua plataforma de podcast preferida, para que você não perca nenhum episódio. Além disso, contamos com a sua ajuda para compartilhar esse podcast com seus amigos, vizinhos, pessoal do trabalho. Então, fique à vontade de compartilhar aí. Eu sou Ricardo Mandel, host Nada de Pânico, e terei o prazer de conduzir o podcast. O Nada de Pânico ele é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência, enfim, anos de carreira, e mostrar que não existe limite de idade para aprender, para ensinar, para trabalhar e principalmente para ir atrás dos seus sonhos. Hoje vamos ter a companhia dos nossos amigos Zara Martins de Campinas, Rui Cunha de Valinhos e Alessandra Argona de São Bernardo do Campo. E no episódio de hoje vamos ter o prazer de receber diretamente do Bahrein o Marcelo Trimboli, que tem muita experiência internacional, com mais de 12 anos no exterior, tendo morado em Moçambique, México, Dubai, enfim, vários países. O Marcelo é engenheiro civil pela Unicamp, incluindo mestrado, e possui MBA pela INSEAD. Tem uma longa carreira internacional em várias empresas de construção e infraestrutura. Então vamos começar, Marcelo. Fique à vontade de se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou Marcelo, 54 anos. Desses 54, já 12 numa vida itinerante em projetos de infraestrutura, em contato com culturas que lembram muito a nossa cultura brasileira e fortalecem cada vez mais a percepção de que o Brasil é um país formado por muitos países, né? Quando as pessoas me perguntam como que é o Brasil, como que é a cultura do Brasil, eu tenho que fazer referência a outras culturas e mostrar para eles que a gente é um país em construção ainda, a gente está buscando a nossa identidade. Legal, que interessante. Então vamos começar com algumas perguntas. Zara, você quer começar? Opa, vamos lá, Marcelo, vamos começar pelo começo, né? O que te fez sair do Brasil e começar a ter uma vida profissional fora do Brasil? Você pode contar pra gente? Claro, Zara, claro. Fiz minha faculdade, depois comecei a trabalhar, fiz o mestrado e já com 13 anos, mais ou menos, trabalhando na área de saneamento básico, um colega de faculdade circulou um e-mail com os amigos. Na época era para uma vaga na Líbia, um projeto estavam construindo umas obras, a empresa estava construindo umas obras na Líbia, só que o meu perfil não encaixava. Eles estavam procurando uma pessoa que trabalhasse com mudanças, change orders, né? Que no caso, no ambiente da gestão de projetos, são as mudanças, né? As variações que a gente tem ao longo do projeto. E aí acabei indo parar em Moçambique, porque eles estavam precisando de alguém que conhecesse infraestrutura de água e esgoto para fazer as contratações lá em Moçambique. Fui para lá, em 45 dias, entre eu receber o e-mail e aterrissar em Moçambique para começar uma aventura na Mãe África. Deixa eu perguntar, Marcelo, você trabalhava em que empresa nessa época no Brasil? Eu trabalhava na empresa municipal de saneamento básico, em Jundiaí. Pois é. Eu trabalhava na época com controle de perdas, né, parte de modelagem. Eu fiz um mestrado em modelagem hidráulica e eu estava tentando implantar os conceitos de modelagem hidráulica na empresa para controle de perdas. Na época, a gente tinha uma linha de crédito pelo FEHIDRO, né, o Fundo de Desenvolvimento Hídrico do Estado de São Paulo. A gente foi premiado para desenvolver. Tinha uma empresa que na época trabalhava com software livre e desenvolveu um banco de dados com recursos de georreferenciamento para fazer todo o cadastro das redes de água da cidade, implementação, e isso consequentemente, levava a uma própria mudança de cultura, né? Porque a gente ia sair do simplesmente vai e conserta para o vamos planejar para prevenir, né?
Interessante. Mas deixa eu entender. Você então foi para Moçambique você pediu demissão onde você estava e foi para esse outro projeto? Então, no início, eu pedi uma licença. Na serviço público, eles têm esse recurso, você pede a licença não remunerada. Ela dura, a princípio, 2 anos e pode ser estendida por mais 2 anos, né? No meio do caminho, houveram algumas mudanças políticas na cidade, e aí começaram a questionar que tinha um funcionário que estava fora da empresa, e mesmo sem vencimentos, não estava recebendo nada, estava simplesmente desconectado da empresa. Eles pediram para retornar. Eu trabalhei 15 anos no serviço público. O motivo de eu ter ido para Moçambique foi justamente a insatisfação com o serviço público, com o comportamento, a mentalidade. E mesmo morando no meio da África, passando perrengue atrás de perrengue, o desafio, a sensação de realizar, a sensação de estar fazendo algo é muito melhor do que ficar contando os dias para chegar à aposentadoria. Então, eu simplesmente pedi exoneração. Você tem que contar para a gente esses perrengues que você passou em Moçambique, não deve ter sido claro. poucos, né? Não. Sim. Marcelo, então a sua decisão de ir para Moçambique foi uma coisa rápida, né? Você falou 45 dias, então, quando pintou a oportunidade, você mais ou menos tomou a decisão? Sim, eu já tinha isso em mente, Ricardo. Estava só esperando a oportunidade, estava procurando, estava vendo possibilidades de ir trabalhar fora. Só que existe um porém, que eu acho que a grande maioria da população brasileira ou ela ignora, porque ela não é exposta à necessidade de ter esse perfil, ou quando ela é exposta ao perfil que ela cai na realidade. O brasileiro não fala uma segunda língua. Isso é uma barreira absurdamente forte que mantém o brasileiro dentro desse país continente que a gente vive. Por mais que a gente tenha exemplos do pessoal lá de Governador Valadares, de Minas, que eles tomam conta do mundo, o idioma é uma barreira para o brasileiro. E porque a experiência que eu tive fora do Brasil ficou muito claro, porque a gente tem profissionais de qualidade, profissionais competentes, profissionais que são versáteis, eles não são impedidos de fazer algo porque a gente não tem recurso. A gente adapta, a gente desenvolve, a gente inventa, coisas que em outras culturas não é sempre assim. Então, a oportunidade de ir para Moçambique foi uma oportunidade muito grande, porque era o idioma português, só que ao mesmo tempo eu estava exposto a todos os contratos que eram feitos com a África do Sul, Austrália, que eu trabalhei na construção de uma mina, era uma mina de carvão da Vale, carvão Moatize, e aí a gente tinha contato com África do Sul, que é um inglês num sotaque extremamente pesado, Austrália, que não é tão diferente, alguns fornecedores do Reino Unido, né, da Inglaterra, e poucos, acho que tinha uns 2 ou 3 apenas que eram dos Estados Unidos. Então, foi uma oportunidade de me expor ao idioma inglês e começar a desenvolver, né? Você já falava inglês, Marcelo? Você falava inglês antes? O básico, não, Rui, era o básico, porque quando eu fiz o mestrado, a literatura era ou em espanhol ou em inglês. A parte de modelagem hidráulica, transiente hidráulico. Então, o vocabulário eu tinha, mas eu não tinha a fluência no conversar. E isso acabou meio que a trancos e barrancos empurrando para acontecer quando eu tive em contato com o pessoal do projeto lá de Moçambique. Foi o primeiro contato. Então é interessante, né? Como a necessidade, né, faz a gente muitas vezes evoluir, que foi o caso aí do seu inglês. E Marcelo, como é que foi essa sua adaptação inicial em Moçambique? Você pode contar para a gente? Que apesar de ter a mesma língua, né? Como você falou, falando português, mas no dia a dia de trabalho talvez muita coisa em inglês, mas como é que foi a adaptação, os costumes? O que você tem a falar sobre isso? Ricardo, foi interessante porque eu me descobri com uma versatilidade, com uma adaptabilidade muito grande. Eu não tive problemas, eu me adaptava. Se não tinha, eu fazia, na questão de comida.
No projeto que eu trabalhei, era um projeto que teve no pico 7.000 pessoas trabalhando na obra. Os fornecedores, né, as empresas de catering lá em Moçambique, que estavam fornecendo comida, elas eram da África do Sul, os cozinheiros da África do Sul. A nutricionista era brasileira, tinham 2 nutricionistas brasileiras. E ela até brincava, ela falava que ela tinha que colocar canela em pó e cravo num armarinho e passar cadeado, porque senão os cozinheiros iam colocar canela e cravo em tudo na comida. Que eles têm uma forte influência indiana também, né? Então, teve um dia que a gente foi almoçar, tinha feijão no almoço, os brasileiros arregalaram os olhos, um sorriso na cara, a hora que a gente dava a primeira colherada, aquele gosto de canela no feijão. Melancólico, então, hein? Não, é complicado. E quando eu cheguei no projeto, a cidade onde o projeto estava baseado é em Moatize, basicamente uma vila. E a capital de província, que era ao lado, era a 30 quilômetros da obra, é a cidade de Tete. Essa cidade de Tete, ela foi no passado muito influente, porque ela era uma porta de entrada da Zâmbia, do Zimbábue e do Malawi, para passar por Moçambique e chegar até a África do Sul. E o carvão já existia também antes desse grande projeto que alavancou. Só que quando o projeto chegou lá, a cidade, né, a região que tinha em torno de 100 mil habitantes, ela estava muito, muito precária. Né? Moçambique tem uma história de revolução com a independência de Moçambique do governo português, e depois mais um processo de guerra civil que se estendeu por mais de 30 anos. Então, o país sentiu muito, né? Sofreu muito com isso. Quando o projeto começou a alavancar, a atrair negócios para a região, o crescimento da cidade foi muito rápido. Só que quando eu cheguei lá no início, para você ter ideia, tinha os mercados lá eram muito precários. Você chegava no mercado para comprar as coisas, era uma vendinha, muitos produtos já vencidos, tinha que tomar cuidado para não comprar produtos vencidos. Era bem difícil. E tinha um posto de gasolina que tinha uma lojinha de conveniências, que é uma rede portuguesa, era chamada Tangerina, né? O nome da conveniência é Tangerina. E era a nossa referência. E quando a gente sabia que chegava produto na conveniência, um avisava o outro, porque chegava sorvete, chegava um bacon, alguma coisa do tipo, que era uma iguaria para a gente. Porque o que a gente encontrava lá, que era muito fácil, era carne de frango, né, que o dia que o frango for extinto, o ser humano é extinto junto. E a carne de cabrito, porque lá também era uma referência a poder aquisitivo na cultura local que a gente estava. Tinha muito cabrito. Até o pessoal comentava que tem uma prática de dote, né, quando há o casamento, que eles chamam de lobolo. E aí a família do noivo, a família do noivo tem que dar o dote para a família da noiva. A noiva faz uma listinha lá com tios, primos, irmãos, pai, mãe, e o noivo tem que ir lá e comprar os presentes para todo mundo. E os cabritos vão junto no lobolo, nessa compra do dote da noiva. Então, o que a gente mais comia lá, que tinha mais acesso, era frango e cabrito. Só que carne de cabrito é uma carne forte, é uma carne bem, bem gordurosa, né? Não dava para comer sempre. Mas a gente se adaptava. História aprender. Eu aprendi a cozinhar quando eu estava lá em Moçambique. Porque a história do feijão com canela não dava. A minha adaptação com a região, né? Até quando eu fui para lá, a empresa ela deu orientação, falou, olha, você tem que tomar, passou uma lista, você tem que tomar essas vacinas, além da vacina que era obrigatória de febre amarela, tinha mais uma lista de vacinas para tomar antes de embarcar. Era hepatite, era pólio, a região lá ainda é endêmica de pólio. Tomei, nem lembro quais eram as vacinas, mas tomei tétano, tive que tomar os reforços de tétano, tomei tudo que tinha direito. Acho que tomei mais de 15 vacinas num dia só, numa tacada só. Quando eu cheguei no posto de saúde em Jundiaí, e eu expliquei para a enfermeira que eu estava indo para a África, ela falou, você está indo para a África, então vem cá. E aí começou, toma isso, toma aquilo. Não, ela falou, você tem que tomar. E ela pegou lá os protocolos que eles têm, e a referência do local era um monte de vacinas para tomar. Tomei as vacinas. Só que quando eu cheguei no local, tinham 2 fatores.
ou 3. O local lá, ele no verão, a região de Tete, ela chega a 45, 48 graus. Só que é muito seco, extremamente seco, sabe? É uma região que você, na época do inverno, você olhava assim para a vegetação, era totalmente marrom, seca, desidratada, você não tinha um verde. E quente durante o dia e quente durante a noite, porque o carvão mineral lá, ele estava aflorando a superfície da terra. Então, durante o dia, ele absorvia o calor do sol. Durante a noite, que eu estava naquela expectativa, vai refrescar, era quente do mesmo jeito. Dava uma diferença ali de 7 a 8 graus, mais ou menos, entre o dia e a noite. Era muito quente. Então, lá não tinha praticamente inverno, Marcelo? Não tinha. Inverno, a gente via o pessoal com blusa, mas com 26, 27 graus. Sim. Isso era inverno para o pessoal de lá. Uhum. Feito o pessoal do Rio, compreendemos. Exato. Bateu uma brisa, vamos para Petrópolis comer fondue. E na alimentação também não tem muito peixe? Porque... Então, o que é comum na região lá, eu estava a mais ou menos 800 quilômetros do litoral de Moçambique. Era bem interior. Então. O mapa de Moçambique ele é como se fosse um Y. Eu estava bem na intersecção das duas pernas superiores do Y, né? Na região de Tete ali. Só que tinha o que eles chamam de peixe-pende, que é a tilápia. É um tipo de tilápia. Então, a gente comia bastante lá quando eu saía para o restaurante. Eles faziam na brasa, era tranquilo. A gente tinha também a questão dos cuidados com comida, né? Alimentação, porque está comendo fora, a questão de higiene. Um colega nosso de trabalho, ele chegou a pegar cólera lá no projeto, por questões também que foi um descuido, né? O pessoal vai no sanitário, não lava as mãos, abre a porta na maçaneta e sai. O pessoal que lava as mãos, abre a porta na maçaneta também. Também, né? Tem que lavar antes, tem que lavar 2 vezes, então, né? Depois que abrir a porta, lava de novo. Ou sair com uma toalhinha de papel, abre a porta com a toalhinha de papel. Coisas do tipo, que a gente fazia isso aí lá. E aí a gente foi questão de adaptar. A minha primeiras 2 ou 3 semanas em Moçambique foi quando eu senti o meu corpo se adaptando à temperatura, ao ambiente, as bactérias locais que não tinham, não eram as mesmas bactérias que eu tinha na região que eu vivia em Jundiaí. Então, piriri era um dia sim, outro dia também. A gente tinha que se adaptar. O primeiro mês foi aquele mês de desidratar. Vamos tirar os excessos, né? O mês de expurgo, né? Foi o mês de expurgo. Foi aquela coisa assim de vamos purificar. Até o biotipo do moçambicano da região lá, ele era um biotipo já mais fortinho, mas não chegava a ser obeso, mas também não era um esbelto, vamos dizer assim, né? Tanto homem quanto mulher. E para mim era algo assim que eu tinha que ajustar. Aí fui, meti as caras e aprendi a cozinhar. Encontrava arroz, encontrava feijão, encontrava tempero. Acho que um dos melhores tomates que eu já comi na minha vida é lá de Moçambique, um tomate muito saboroso, que era plantado em quintal de casa. Eles tinham lá o que eles chamam de machamba, que é a nossa horta, né? Eles tinham a hortinha deles, plantavam, normalmente era próximo a um rio, alguma coisa do tipo, porque também lá, na época de estiagem, os rios que não eram perenes, eles secavam, e fui me adaptando. O abacaxi também de lá é muito bom. A gente tinha uma feira livre na cidade, que a gente ia na feira livre, fazia lá, voltava com 3, 4 sacolas abarrotadas de coisa, gastava R$15, vamos dizer. Assim, o custo de vida de alimentação lá, com relação a vegetais, era muito tranquilo. E quando chegava em casa, no alojamento com os vegetais, era uma baciona, água sanitária, tudo dentro, deixava lá uns 15 minutos e depois separava para ou organizar na geladeirinha que a gente tinha, cada um tinha um frigobar no quarto, ou já fazia alguma coisa e congelava para guardar para a semana, né? Era uma vida Voltei à época de faculdade, né? Na época de república. Entendi, época de república. Então, você falou que a alimentação, de maneira geral, pelo menos essa parte, era um pouco mais barato, né? Não era tão caro. Agora, Sim. Morar
né, em Moçambique de maneira geral, pensando no dia a dia e eventualmente em aluguel? Como é que era isso? É razoável? Sobrava um valor mais alto em termos financeiros, porque o custo era baixo? Como é que você avalia isso? Então, Ricardo, quando eu fui para o projeto ele incluía tudo. Eu morei em alojamento dentro do projeto, dentro do canteiro. Todos os funcionários que foram pela construtora que eu trabalhava, eles tinham esse pacote. A gente tinha um período de 60 dias trabalhados, depois uma folga de 12 dias. Né? Então, a cada 60 dias a gente folgava. A acomodação era dentro da obra. Os que não estavam dentro da obra tinham uma casa alugada pelo projeto. Então, a gente não tinha que se preocupar com isso. Mas, como o projeto atraiu muitos empreendedores para o local, porque começou a circular muito dinheiro, os que eram locais que tinham propriedades, eles reformaram e alugaram. Para você ter ideia, um preço de aluguel médio de um apartamento de 1 quarto lá eram $4.000. Assim, uma coisa surreal. Que era bancado pelo projeto. Né? Se a pessoa tivesse que pagar do bolso, não teria condições. Né? Entendi. Mas então tinha esse sobrepreço em aluguel de carro, aluguel de imóveis, tá? Que era o principal que tinha sobrepreço. A alimentação em geral era tranquilo. Mas no seu salário eu não sei o pacote que você conseguiu lá, mas você tinha sobrava, dava para ficar bem lá. Sim, porque o que acontece? Eu não tinha, o meu gasto lá era simplesmente comida. Se eu quisesse comer fora do refeitório, porque eles tinham lá café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana. Por minha opção, eu comprava minhas coisas e cozinhava, fazia minha alimentação lá, não gastava muito. Se eu chegasse a gastar $200, $300 por mês, era muito. Então era tranquilo. E aí, tinha onde você gastar depois do seu dinheiro? Tipo, como é que era a vida cultural? O que você podia fazer, né? Viajar? Não tinha. A nossa realidade lá a gente trabalhava em torno de 12 a 14 horas por dia. Entrava para trabalhar às 7h30, 8 horas da manhã, ficava até às 10 horas da noite lá, tranquilo. Mas era uma equipe legal, era uma equipe bem entrosada, um pessoal que se apoiava, né? Isso já no segundo ano. No primeiro ano teve alguns tropeços, porque era aquela velha história, né? Aquela coisa de você criar uma equipe. Você tem que ter alguém que seja o elemento aglutinador. Agregador. Se não tem esse elemento aglutinador, não vai ter equipe nunca. Infelizmente, no primeiro ano, tinha uns líderes que eram meio estrelinhas, que eles estavam mais preocupados em promover a si mesmo do que criar uma equipe e fazer o projeto acontecer. Seleção natural agiu, esses líderes foram para outros projetos, e a equipe que ficou muito sinérgica, ficou um pessoal muito legal. Era uma garota peruana, um engenheiro colombiano, brasileiros, um outro rapaz que é basicamente americano, mas originalmente ele é de Barbuda, descendentes de libaneses também. Então, assim, era uma equipe muito diversa, mas que se entrosou, criou uma sinergia muito legal. Então, para a gente trabalhar 14 horas não era desgastante. A gente tinha um final de semana de 2 dias, mas o final de semana era basicamente, no alojamento a gente tinha uma academia, era bem equipada, mas um espaço grande, e tinha uma piscina também grande lá. Então, a gente meio que vivia num Big Brother, vamos falar assim, 60 dias dentro de um Big Brother, mas era suportável, vamos falar assim. Mas e a interação com o pessoal local? Assim, vocês sendo estrangeiro, como é que era esse relacionamento entre os estrangeiros e os locais? Então, Alessandra, aí isso dependia muito de pessoa para pessoa. Eu nasci numa família de origem italiana, então a gente é comum, a gente agrega, a gente não fica criando distância, a gente passou perto, a gente já puxa para o grupo. Eu me enturmei muito facilmente lá, e cresci em bairro de periferia na minha cidade, onde tinha crianças, adolescentes de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é descendência. Então, para mim, não era nada diferente, não era nada que me mostrava alguma estranheza. E eu me enturmei tranquilamente. O que eu percebi no início, né, que tinha
infelizmente, como era uma empresa grande que foi para lá e levou o pessoal da empresa para lá, no início tinha aquela mentalidade que tudo girava em torno da empresa e que os locais tinham que se adaptar à empresa. E com o tempo eles perceberam que a empresa era o convidado na casa do outro e a empresa tinha que se adaptar às culturas locais. Houve esse processo, houveram alguns probleminhas que o pessoal de recursos humanos identificou muito rapidamente e agiram também para criar um entendimento. E isso foi até numa situação muito simplista até, porque o brasileiro tem muita gíria. E uma das gírias que a gente tem é o famoso bicho. E aí, bicho? E aí, e é uma coisa que para a gente é comum, não tem ofensa nenhuma. Só que o moçambicano, quando escutou um brasileiro chamando o moçambicano, e aí, bicho, vem cá. Eles tomaram isso ao pé da letra. E criou um problema absurdo lá. Criou um problema assim, de base política até para o projeto. Aí explicaram, começaram um programa de conscientização das semelhanças e das diferenças com relação à cultura e linguagem. E a coisa se explicou. Só que aí todo mundo se vigiava, né? Vamos cortar a gíria, vamos cortar é melhor tirar a gíria do que uma confusão, né? Mas com tanta gente, que língua vocês falavam? No projeto era português e inglês. Tá? Entre os brasileiros moçambicanos era português, com fornecedores e subcontratados era inglês, porque tinha muita empresa da África do Sul que estavam fornecendo serviço e equipamento para a gente lá. Então a gente tinha essa situação. Um fato muito interessante é que o moçambicano ele vai aprender o português se na casa, na família, eles não falam português, ele vai aprender o português na escola, com 6, 7 anos de idade. Na região que a gente estava, eles falam uma das 22 línguas nativas de Moçambique, que é o Nhungwe. E aí tem aquele problema. Você acha que a pessoa está entendendo o que você está falando, ela está falando sim, 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 mas não está entendendo nada. E demorou um pouco para a gente entender isso também. Então, toda vez que a gente tinha que explicar um trabalho ou uma tarefa para a pessoa quando era local, não o pessoal de Maputo, o pessoal de Maputo, eles são muito globalizados. Uma grande parte da população de Maputo que teve acesso à universidade, eles já moraram fora do país, participaram de programas na Europa, na América do Norte, até mesmo na África do Sul. Mas o pessoal dessa região que era o projeto era um pessoal mais humilde, que não tinha experiência de trabalho dentro de empresas. Eles trabalhavam em comércio, em banco, eles trabalhavam fazendo o próprio negócio deles, fosse uma carpintaria, fosse uma loja de roupa, fosse uma horta no quintal. Então, eles não tinham essa cultura que a gente tem, que é a cultura empresarial, né? Mesmo dentro de Moçambique, você tem o pessoal de Maputo extremamente alerta, atualizado, desenvolvido, o pessoal do interior, eles tinham essa diferença. Se eu posso fazer um paralelo, seria mais ou menos Brasil e Recôncavo Baiano. Assim, você pegar a região de São Paulo e sair de São Paulo e ir para o Recôncavo Baiano. Tem um gap de desenvolvimento muito grande, né? E aí, esse pessoal da região do projeto, a gente teve que se adaptar também com essa questão da linguagem. Falar com calma, explicar, perguntar se entendeu, pedir para repetir o que a gente tinha explicado para ver se tinha entendido mesmo. Isso tanto no trabalho quanto no dia a dia. Esse acaba sendo um dos desafios que a gente tem quando a gente trabalha com equipes multiculturais, né? Que eu acho que foi bem esse caso aí, gente praticamente do mundo inteiro, né? Sim. E pensando um pouco agora nos seus desafios, nas coisas divertidas que aconteceram, você tem alguns casos interessantes que você queira compartilhar? Ou de alguns bolas fora que a gente dá de vez em quando, né? Quando está num outro país? A gente quer saber dos seus perrengues mesmo, viu, Marcelo? É isso. Não, com certeza tem, com certeza tem. Tem uma história muito engraçada agora, na hora não foi nada engraçada, que eu tive uma crise renal no projeto. Estava tomando muito café, né? Tomando muito café durante o dia ali, batendo papo, botava ali a cafeteira para fazer um cafezinho, ia tomando café e esqueci de tomar água, né? E aí tive uma crise renal.
Acordei uma manhã, parecia que estava tendo cólica intestinal. Falei, meu, que estranho, né? Só que aí começou a vir. Aí eu entendi por que falam que a cólica de rim é como a dor do parto. Porque ela vem em ondas. Ela vem aquela onda que você soa frio, que você parece que vai perder vai desmaiar. Aí ela passa. Você fala, não, agora melhorou. Aí que você pensa em fazer um movimento para voltar ao dia normal, a dor volta. E fica nesse vai e volta. Eu fui parar na clínica do projeto. Era uma clínica extremamente bem montada, equipada. Era melhor do que os hospitais que tinham na região. Só que os brasileiros que estavam lá, os médicos que estavam lá, eles não podiam clinicar. O país não permitia, a lei não permitia que eles clinicassem. Eles estavam lá para administrar a clínica. Tanto os médicos quanto as enfermeiras, né? E aí os médicos eram os médicos locais moçambicanos. E a maioria deles formados numa escola de medicina que tinha na cidade. Que era basicamente, eles estudavam basicamente em livros, eles nunca tinham tido eles não acesso tinham a da peças. prática, eles não tiveram Não. a Só na prática. teoria. Jesus. Eles basicamente estudaram em livros, nunca tiveram acesso a peças anatômicas para estudar o corpo humano e tudo mais, como normalmente tem. E quando se formaram, eles foram para os hospitais para começar a residência deles, começar a trabalhar. Então, eu cheguei no hospital, urrando de dor, que eu não aguentava mais. Aí eles tinham raio-x. Aí um dos médicos que estava lá, dos rapazes, né, eram super novinhos. Não, vem cá atrás, ele põe raio-x. Aí o paramédico, que era um paramédico sul-africano, falou, não, pera, o raio-x não vai identificar a pedra no rim, não vai, diferente, usa diferente e tal. Aí tudo bem. Aí nesse meio tempo, o que a gente faz, o que a gente não faz? Aí um rapaz, eu acho que tem um ultrassom lá no depósito, deixa eu ver. Aí eu tava urrando de dor, já me tacaram morfina, me deram morfina. Tomei morfina, que o pessoal sempre falava que morfina era um negócio que tirava a dor com a mão e lá. E tirou. Tem certeza que essa morfina não estava vencida? Porque tua dor continua, né? Não está saindo. Só que comprou lá comprou no Tangerina, comprou a morfina na Tangerina. Chegou no último lote. O problema é que a grande, acho que não posso dizer todo o medicamento usado em Moçambique, mas a grande maioria dos medicamentos lá são de laboratórios indianos. E aí fica também uma outra dúvida. Mas, enfim, tomei a morfina, a dor não saía, só que quando eu falava, a impressão que dava é que a minha boca ela estava parecendo assim... afetou a parte sensorial. Maior, a boca estava maior do que a minha cabeça, parecia que tinha um lábio enorme, eu estava já tendo alucinações, né? Aí vem o rapaz com ultrassom, uma maletinha, ligou o aparelho e tal, e isso eu numa cadeira de rodas, suando frio. Aí eles colocaram na maca e começaram a passar ultrassom, né, nas minhas costas. Aí o rapaz de novo, um outro rapazinho lá, não, olha aqui, achei, aqui, ó, a pedra tá aqui. Aí eu só vi o paramédico botando a cabeça assim por cima, ele falou, não, isso aí não é o rim dele, isso é o fígado dele. Gente do céu! Você falou assim, se eu sair daqui vivo, vai estar muito bom, né? Não. Você estava no episódio do Além da Imaginação, né? Não, e o pior é que nesse ponto a morfina já estava fazendo efeito, eu já tinha perdido a censura, já estava falando palavrão assim, soltando todos e mais alguns, cobras e lagartos. E o pessoal de Moçambique, eles são muito formais, eles são muito educados. Então, assim, eu paguei um mico federal com a linguajar que eu estava tendo. Sim. No final da história, né, me levaram para um ambulatório, me deram diclofenaco, que é um nosso famoso Voltaren. Tomei o Voltaren e começaram a aplicar soro. Aí a dor foi diminuindo. Só que à noite eu estava lá, aí veio o enfermeiro de novo para dar uma outra dose de Voltaren, era um senhorzinho moçambicano. Ele falou, fica de pé, né? Desce da cama aí, fica de pé que eu vou aplicar uma injeção. Aí, beleza. Baixei assim um pouquinho a calça, ele veio por trás com a injeção, tava ele preparando, de repente ele pega e me dá um tapa na minha bunda. Eu olhei pra cara dele e falei, o que é isso? Ele olhou pra minha cara assim, com aquela sensação, né? Te peguei. Ele falou, você sentiu a injeção? Não, eu senti um tapa que você me deu. Então, eu te dei um tapa e apliquei a injeção do outro lado. Ai, não creio que ele fez isso. Que técnica, hein? Aí eu olhei pra cara dele e falei, putz, você me pegou. Não tem jeito. Tá bom, ganhou um.
E antes disso, eu já estava meio assustado, porque quando eles foram me colocar o soro, ele pegou o saquinho de soro ali, colocou no pedestal, no suporte, pegou a agulha e simplesmente ele fez como se fosse um anzol com a agulha. Ele entortou a agulha como se fosse um gancho e pum, colocou na minha veia. Ai, Entendi. Sem aquele, do jeito que a gente está acostumado a ver aqui, né? Não, aquela coisa de colocar o garrote, de procurar nada a veia. disso. Ele simplesmente fez um gancho e pum, puxou. E funcionou. Entrou, não teve problema, não ficou roxo, nada. Funcionou muito bem. uau! E essas experiências foram sendo meio que inéditas para mim. Foram engraçadas, né? Falando agora engraçado, na hora eu ficava... Eram uns 10, 15 minutos de extrema agonia. Eu falei, o que esses caras estão fazendo? Mas tudo bem. Depois de 3 dias eu saí da clínica, voltei para o escritório, voltei a trabalhar, tudo tranquilo. E aí depois conversando com um médico local, né, um senhor, aliás, era um português, nascido de família portuguesa, nascido em Moçambique, estudou medicina na Ucrânia. Ele não estava lá no dia que eu estava tendo a crise renal. Aí ele estava explicando que a maior parte dos médicos e enfermeiros, eles adquiriram a experiência deles durante a Guerra Civil e a Revolução. Nossa. Então eles têm um conhecimento de medicina que é o amputar, estancar e manter vivo. Nossa. Então às vezes poderia correr o risco, dependendo dos casos, né, de tirar uma parte de um membro por conta de não ter muito recurso também localmente, né? Não, e por causa disso que você está exato. explicando. Mas considerando toda a sua vivência lá em Moçambique, o que você trouxe de positivo, de negativo? O que isso contribuiu para o seu crescimento pessoal? Alessandra, como eu falei no início, eu me descobri uma pessoa sem barreiras para se adaptar a outras culturas, porque eu interajo com as pessoas escutando, eu interajo com as pessoas demonstrando interesse e curiosidade pela cultura deles, e isso abre um canal de comunicação, sabe? E no final do dia, isso eu comento em todos os países que eu passo, no final do dia as pessoas, independente de raça, de cor, de cultura, de status, estão todos procurando a mesma coisa, uma maneira de manter, sabe, de dar o necessário para as pessoas que eles amam, de manter uma qualidade mínima de sustento para as pessoas que são dependentes deles. Então, assim, é uma busca natural do ser humano. O que vem além disso, a questão de status, de poder, de acumular bens, aí vai ser dos valores pessoais de cada um. Mas na base, na raiz de tudo, é essa questão. Eu preciso prover para as pessoas que eu amo, para as pessoas que são dependentes de mim. Isso é comum em qualquer local que eu passei. Interessante. Ô Marcelo, você falou que trabalhava 60 dias seguidos, depois folgava 12 dias. É isso? Isso. E o que você fazia nesses 12 dias? Você passeava por lá? Então, nos 3 anos e meio que eu fiquei em Moçambique, Rui, eu viajei uma vez. Foi em 2011, março de 2011, que eu fui para a Tailândia. Peguei uma folga, fui eu e um amigo fomos para conhecer a Tailândia. As outras folgas que eu tive, basicamente eu voltei todas para o Brasil. Eu voltava para o Brasil, infelizmente, em 2011, março de 2011 também, a minha mãe teve um derrame, ela tinha um problema de arritmia, e por causa da arritmia criava-se uns coágulos, e os coágulos acabam gerando derrames, isquemias no cérebro. E aí ela entrou num processo que ela ficou 4 anos acamada, né? E foi mais ou menos o período que eu estava em Moçambique. Então, cada folga que eu tinha, eu voltava para o Brasil, ficava uma semana lá ajudando, que na minha família sou eu e mais 4 irmãs, e a gente se revezava. Então, a cada 60 dias era a minha semana de voltar e ajudar em casa ali, né, dar uma força. Então, eu acabei não viajando muito. Fora esses 12 dias, você tinha férias também ou não? Era direto assim? Tinha férias. Isso era muito legal, porque o projeto, no segundo ano de projeto, a gente concluiu a primeira fase. Né? A gente conseguiu entregar toda a planta de processamento de carvão funcionando. Tinha um anel viário dentro da mina,
que era para a carga dos vagões para levar o carvão até o porto de Nacala. E aí, no final do segundo ano, isso foi 2012, né, começo de 2012, o projeto estava numa fase estava num período entre a primeira fase e a segunda fase. Então, o serviço tinha diminuído muito, a gente estava bem tranquilo, e eu não tinha pego férias nos 2 primeiros anos. Então, eu peguei férias em 2012, peguei 2 meses de férias, meu gerente falou, olha, pega as férias agora que está tranquilo, consome ela, que aí quando você voltar, a gente já vai estar continuando na segunda fase, vai começar o ramp-up do projeto, e aí não vai ter mais tempo para fazer nada, né? Aí eu tirei férias e fiquei dois meses na Filadélfia, estudando inglês lá. Eu percebi a necessidade, aí eu já peguei as férias, fui para lá, fiquei 2 meses na Filadélfia, foi uma experiência muito legal, e uma coisa que é maravilhosa nos Estados Unidos, uma pint, com aquela cerveja espumante, saborosa, custa $1. Então, a gente tinha um pub do lado ali da cidade da acomodação, a gente saía da aula, juntava o pessoal, ia para lá, comer asinha de frango, tomar cerveja, bater papo, curtir o inverno, neve, sabe? Foi uma experiência muito legal, que deu para baixar o estresse do projeto, você da correria. vivia lá no projeto, né? Exato. É aquela coisa de você... até brincava, né? Cada 60 dias, quando eu saía de Moçambique, do interiorzão de Moçambique, deixava claro, né? E voltava para o Brasil, quando eu entrava dentro de um supermercado, era aquela coisa, nossa, parecia que eu estava entrando numa loja de uma criança, entrando numa loja de brinquedo. Você começa a dar valor para coisas que antes você não dava, talvez, né? Absolutamente, com certeza. Essas diferenças a gente vai falar já. Mas, pessoal, espero que vocês estejam curtindo muito esse papo hoje com o Marcelo. A gente está abordando muito a África. Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre esse continente. E peço que vocês sigam a gente nas suas plataformas de podcast preferida, né? Para vocês não perderem episódio. Fique à vontade de compartilhar o podcast aí com seus amigos e parentes. E, enfim, de pessoas que têm interesse, né, em saber mais sobre outras culturas e sobre outros países. Lembrando que a gente publica, né, o Nada de Pânico semanalmente, então sempre temos aí um novo episódio chegando. E o feedback de vocês é muito importante para a gente fazer cada vez um podcast mais legal, mais interessante, né? E, Marcelo, agora, você entrou em pânico em algum momento na África, em Moçambique? No primeiro dia. Quando eu cheguei lá... Quando chegou, já... Dá para começar. Não, porque a história foi muito engraçada. Eu saí do Brasil, eu não lembro exatamente, acho que foi num domingo à noite, eu saí de casa, fui para o aeroporto, tomei o voo à noite em São Paulo, que ele faz São Paulo-Joanesburgo. Aí em Joanesburgo eu peguei um outro voo até Maputo, que era mais 1 hora. Aí em Maputo eu peguei um outro voo de 1h30 em um bimotor, turbo-hélice, até Tete, que eram 2.000 quilômetros distante de Maputo. Então foi uma sequência de entra em avião, desce, faz migração, vai para outro avião, desce, faz migração, e a temperatura ambiente foi subindo. Quando eu cheguei em Tete, isso era janeiro de 2010, 11 de janeiro de 2010. Estava extremamente quente. Aí eu desço no aeroporto, depois de fazer 1h30 no aviãozinho, que era assim, sentado, poltroninha apertadinha. Não podia nem se mexer. Não. E aquela coisa que você olha pela janela, você vê a hélice virando do teu lado, né? Fala, se essa porcaria dá algum pane, essa hélice vai cruzar a janela aqui. Aí cheguei no aeroporto em Tete, um aeroportinho pequeno, ele lembra assim, vamos dizer... A rodoviária de Guaratinguetá? Não, Viracopos bem nos seus primórdios, vamos falar assim. Ainda bem menor, vai 1/3 do que era Viracopos nos seus primórdios. E chega lá, tem uma esteira, que é a esteira onde que as malas desembarcam, era uma coisa muito, muito surreal. Os oficiais de alfândega abrindo mala por mala, checando coisa por coisa, comentando as coisas que tem dentro da mala. Gente, tipo, nossa, isso aqui que legal! E daí,
entra num ônibus, aqueles tipo um micro-ônibus pequenininho, sem ar-condicionado, um calor do cão, e vai pegando uma estradinha e vai até o projeto. Mais uns 40 minutos dentro desse ônibus até chegar no projeto. Chega no projeto, te manda para a sala do RH, o pessoal do RH te olha, vê teu nome, pega teu passaporte, te encosta numa parede branca, tira uma foto tua, depois de todo esse trajeto, aquela cara de amassado, aquela cara de totalmente atropelado, né? E vai aquela foto com o teu crachá. Jesus. Aí fica esperando alguma orientação a respeito de quando eu posso tomar um banho, onde que eu vou ficar, onde que eu posso acho comer, comida e água. E aí fica aquela coisa incerta, te manda para um lado, te manda para o outro, aquela confusão, todo mundo na correria. Aí, pá, onde você vai? Ah, não, ali não tem vaga aqui no alojamento. Aí você olha em volta e fala assim, poxa, não tem vaga aqui, vou parar onde, né? Ah, manda ele pro iglu, né? Famoso iglu. Você vai entender a ironia do iglu. Aí, beleza. Isso já era noite, já era tipo umas 6 horas da tarde, quando o pessoal estava encerrando. Aí vem a mocinha do RH, que tinha me contado uma história maravilhosa de como que era os facilities do projeto, onde que a gente ficava, na moradia, na acomodação e tudo mais. E quando eu cheguei não tinha nada daquilo, estava em construção. Mas enfim, história de RH. Aí vou eu pro iglu. Eu e mais um outro rapaz colocaram a gente dentro do ônibus e vamos pro iglu. Já estava de noite, uma estradinha mão dupla, nenhuma iluminação, umas vilazinhas assim com uns casebrezinhos ao lado da estrada e vamos embora. Aí cruza a ponte, uma ponte até que bonita, a ponte sobre o Rio Zambeze, que tem ali em Tete. Cruza a ponte, chega na vila, o ônibus pega uma quebrada, entra numa favelinha, aí você começa a ver criança correndo sem iluminação, só vê assim aquela iluminação que vem do farol do ônibus, esgoto correndo pela rua, e vai o ônibus naquela quebradinha, e aquela interrogação em cima da cabeça só aumentando, né? Só aumentando. Você, onde eu fui, meu burro, né? Onde não, o olho arregalando, aquela cara de que eu tô fazendo aqui? Até que o ônibus chega no final da rua, pega uma entrada à esquerda, aparece um portãozão assim metálico, né? Uma área toda murada, um muro alto com concertina em volta, tudo. Aí vem um cara com uma AK-50, tipo uma arma. Uma arma russa. Vê aquele cara com aquela farda, magrinho de tudo. Né? Você tá parecendo uma MacGyver essa história aí. Jesus! Não, eu tava me vendo meio Hotel Ruanda. Era um pouco diferente. Até aí o cara abre o portão, né? entra uns iglus de tijolo, né? Era um hotel, uns iglus espaçosos, muito bem, muito arquitetonicamente falando, era muito legal. Era um espaço tipo cozinha e cozinha americana, um quarto, um banheiro, muito arrumadinho, muito legal. E o pessoal super atencioso, super carinhoso. O encarregado do hotel lá era o senhor, que o nome dele era Azeite, senhor Azeite. A gente tinha o sabonete, a gente tinha o alface, a gente tinha... É sério esses nomes? É sério, mas olha como veio o preconceito. Ah, meu Deus. Todos os nomes que eram em português, que eram assim diferentes, a gente estranhava. Só que eu trabalhava com um americano que era Richard Price. E ninguém tirava onda com o nome dele, porque era Price. Price também era para tirar, né? Uhum. Sabe? Então, assim, é um preconceito que a gente não se dá conta. E vou eu lá pro iglu, primeira noite, 40 e tantos graus para fora do igluzinho e tal. Tirei, botei, tô abrindo a mala e já começo. Eu vou voltar para casa, amanhã eu não vou ficar aqui, amanhã eu tô embarcando de volta. E aquela coisa do sangue italiano, né? Ferveu rápido. O sangue ferveu rápido, tava esbravejando. E vou eu, todo feliz da vida, a hora que eu olhei na parede tinha um ar-condicionado, fui eu ligar o ar-condicionado. Aqueles antigos, sabe? Aquela caixotão com Faz buraco até barulho, na parede. né? O negócio, parece um trator. Era uma turbina de Fokker 100. Brrr, aquele som que não parava. Beleza, tomei meu banho, comi ali uma comidinha super, super gostosa, era um arroz, eles chamavam de arroz vermelho.
um arroz com especiarias que eles faziam, um peixe grelhado, saladinha, comi, tomei meu refrigerante, tomei meu banho, estava super tranquilo, vou eu dormir, liguei ar-condicionado, fresquinho, beleza. Caí no sono, de repente começo a sentir o desconforto, começo a sentir, sabe, suando, aí acordo, ar-condicionado parado. Vou eu lá de novo, tento ligar e desligar o ar-condicionado e nada. Vou eu procurar o seu azeite. Falei, seu azeite, não está funcionando o ar-condicionado. Ele olhou assim para minha cara, sabe que não estava funcionando mesmo? Eles já sabiam. Jesus. Falou, mas calma que volta, né? Espera um pouquinho que ele volta. Vou eu lá, espero um pouquinho, ligo o ar-condicionado, ele dá um sinal de vida, fica ali uns 10 minutinhos e cai novamente. Aí vou eu pro chuveiro, tomo um banho frio para ver se melhorava, porque era muito quente. Aquele iglu tava virando um forno de barro já, de tão quente que tava. Tomei um banho frio, voltei, mas malemar saí do chuveiro, tava suando de novo. A única coisa que tinha no quarto que refrigerava era uma geladeira. Tava vazia. Eu abri a geladeira. Dormindo lá dentro, então. Não, eu abri a geladeira, sentei no chão, encostei nela e fiquei ali. Eu dormi sentado. Que horror. Dormi sentado, até conseguir chegar no dia seguinte e ir para o projeto, explicar a situação para eles, tal, eles ajeitaram lá para consertar. Consertaram, o ar-condicionado voltou a funcionar. Mas como eu falei, era uma turbina de Fokker 100, na cabeça, assim, na cabeceira da cama, aquele ar-condicionado. Eu fiquei nesse hotel uma semana, depois eles me mudaram pro... Era só para você ter uma boa primeira impressão. Welcome. Eu acho que Vocês já escutaram a história do bode preto? Vocês já escutaram a história do bode preto? Que tinha um casal que a mulher reclamava que o apartamento era pequeno. Aí o marido trouxe um bode preto e colocou na sala. Deixou uma semana. Ela reclamou do bode. A hora que ele tirou o bode ficou bom. Eu acho que aquilo lá foi coisa do RH. Porque depois... A casa estava ótima, né? Exato, a casa ficou ótima depois que tirou o bode. Eu acho que aquilo foi coisa do RH. Eles me mandaram para o iglu para penar um pouquinho para depois vir para o alojamento. Aí quando você foi para o alojamento, você estou no paraíso, né? Era maravilhoso. E nessa semana que eu fiquei no iglu, aconteceu uma coisa muito engraçada, que essa daí virou assim, história para contar para os netos, viu? A gente saía do iglu, a gente ia até, no meu caso, o ônibus passava a me pegar no iglu, porque era muito retirado, mas o pessoal que estava na cidade, em outros hotéis, eles iam até a entrada da ponte, tinha um terreno baldio ali aberto, eles esperavam ali que os ônibus paravam ali, pegavam o pessoal e levavam para o projeto, os brasileiros que estavam em outros hotéis. Aí, nesse dia, o ônibus estava saindo e aparece um brasileiro correndo, que ele estava atrasado, né? E o pessoal de dentro do ônibus, o podcast é só som, o pessoal que está escutando não vai entender, mas o brasileiro correndo e fazendo sinal pro ônibus parar e os moçambicanos dentro do ônibus só fazendo assim para ele. O cara parou, começou a xingar, começou a falar, a gente só via o cara esbravejando, blá, 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 jogou a pasta dele no chão, virou as costas, ficou super nervoso. Cara. Aí, quando ele chegou no projeto, ele foi direto reclamar com o pessoal do transporte. Onde já se viu um motorista e todos os moçambicanos dentro do ônibus fazendo esse gesto para mim e dando risada, não sei o que tem. Cadê o respeito? Aí o cara do gerente da área de transporte ali, sabia que já estava no projeto há mais tempo, já conhecia os moçambicanos, ele começou a dar risada. Falou, e agora você fica dando risada de mim? Falou, isso aqui em Moçambique significa que estava cheio, era para você parar de correr. Essa é boa, hein? Essa é uma boa piada. Não tinha tecla SAP, né? E aí a questão das diferenças culturais, né? Exato. Um gesto pra gente que é super ofensivo, para eles é simplesmente dizendo que estava cheio. Cara, não creio. Era como chamar eles de bicho, nervoso, né? Sem que pra gente é necessidade, né? Então, Marcelo, uau, essa é uma história e tanto que você contou, né? Realmente, essa questão de choque cultural é alguma coisa que é sempre um desafio quando a gente chega num país novo. E quais outras diferenças culturais que são assim muito marcantes que você pode falar em relação ao Moçambique com relação a nós aqui do Brasil, que chamam muito a atenção? O moçambicano ele é muito formal no seu relacionamento diário.
coisa que o brasileiro já toma um caminho diferente. A gente é muito informal, a gente é muito relaxado no sentido de não ser tenso, não relaxado no sentido de não ter cuidado, né? E o moçambicano, ele é muito formal, ele é muito educado, a maneira como ele se refere às pessoas, no ambiente de trabalho, ele se refere aos profissionais normalmente pelo cargo que a pessoa ocupa. Então, tem essas diferenças culturais, né, com relação ao trato em si. A gente é muito informal até na maneira de se vestir, na maneira de lidar no dia a dia. Casamentos, quando aconteciam lá na região que eu estava, deixar claro que eu estava numa região bem distante da capital de Maputo. Maputo é, como eu disse, é uma cidade, a capital do país, é uma cidade totalmente globalizada. Os casamentos eram muito, como eu vou dizer, a cerimônia, o cortejo de sair da igreja e ir até a festa, eram umas picapes, tipo umas F1000, todo mundo na caçamba, né? Os trajes típicos muito coloridos, né? Turbantes, assim, era algo que chamava muita atenção. Muito tecido com brilho que elas usavam também as mulheres para fazer os vestidos. E uma coisa também que é muito característica da África toda, né? E lá em Moçambique eles chamavam de capulana. É um tecido com motivos africanos que eles usam, a mulher usa como vestido. Ela faz como se fosse uma saia ou uma túnica, e elas usam também para prender os bebês nas costas. Então, elas meio que, como o japonês tem também esse hábito, que ele passa um pano em volta no bebê e coloca o bebê ao lateral ou nas costas, a mesma coisa as africanas. E você via as mulheres cuidando da horta, ou as mulheres trabalhando, ou andando na cidade com compras, e o bebezinho colado nas costas dela, ali preso na capulana. Isso era uma coisa muito típica também deles lá. E como na Bolívia, né? Na Bolívia também fazem isso, né? Sim, sim. O Marcelo, você falou no início que tem uma influência forte em Moçambique indiana. Tem vários indianos em Moçambique, não é? Não sei se é até uma colônia indiana forte. Não, então, o nome Moçambique é de origem árabe, pra você ter uma ideia. Eles estavam num dia conversando com as meninas que moravam no mesmo... o projeto, o alojamento do projeto eram tipo uns compounds, compartimento. Me foge a palavra. Compartimento. Era uma composição que eram 5 suítes de cada lado, uma sala grande comum no meio e uma cozinha comunitária. E tinham 3 garotas moçambicanas que moravam com a gente lá e mais um rapaz. E um dia, conversando com eles, eles estavam explicando, né, a origem do nome Moçambique. Era um comerciante árabe chamado Mozambique, que ele era muito influente na região, que acabou dando o nome para o país. E onde você tem o acesso dos árabes no comércio, vieram também os indianos. Você vê que a fisionomia do moçambicano, da mulher moçambicana, ela não é a mesma fisionomia que a gente vê no afrodescendente brasileiro, que é de origem ali da região da Nigéria, do Benin, mais da África Ocidental. Eles têm o moçambicano, o africano moçambicano, ele tem o olho mais amendoado, mais alongado. Ele tem uma fisionomia diferente. Não é a mesma, você vê que não é a mesma etnia. Eu não sou um antropólogo, posso estar falando uma tremenda besteira, mas a fisionomia é diferente, por causa acredito eu, da miscigenação. E aí a gente tem a maior parte dos comerciantes em Moçambique são de origem indiana. A gente também tem várias mesquitas no país. Na cidade que eu estava mesmo tinha uma mesquita que a gente via lá o pessoal indo para as orações durante o dia. Então é uma miscigenação muito forte ali em Moçambique. Uau, que legal, né? Que mistura, pelo jeito, né? E alguns assuntos a gente nem conseguiu falar, né? Essa parte religiosa acho que é muito interessante. Agora, Marcelo, você que teve aí 3 anos e meio na África, pensando em eventuais pessoas que
que de repente gostariam de ter uma experiência na África, quais são algumas dicas que você poderia passar para essas pessoas? Acho que a primeira delas, Ricardo, é ter uma mente aberta e estar preparado para enfrentar diferenças. As diferenças existem e vai depender de se adaptar. Eu tenho amigos brasileiros que ainda continuam trabalhando na África. Eles voltaram para o Brasil, desenvolveram a vida deles no Brasil durante o período, tiveram uma proposta de emprego para voltar para a África, voltaram, não para Moçambique. Alguns deles estão na Guiné, outros estão em Angola. Então, assim, tem que ter essa mente aberta. A oportunidade existe. Você tem uma grande diferença em falar, porque a África ela é um continente muito diverso. Eu tive experiência na África subsaariana, que tem uma característica muito diferente da África do Norte, né, na região norte da África, que ela tem uma influência árabe e berbere muito mais forte. Se a gente falar em África e África do Sul, você vai encontrar contraste na África do Sul também, que se você estiver em Cape Town, estiver em Durban, estiver em Johannesburg, é uma coisa, se você for para o interior do país, é outra. Se você estiver na região de West Cape, que é a região das vinícolas na África, na região de Cape Town, também é outro ambiente de trabalho, é uma outra experiência. Tá? Se tiver interesse de ir para lá, tem que ter, se for por empresas internacionais que estão desenvolvendo projeto lá, tem que prestar muita atenção no pacote e nas condições que estão indo. Tá? Por exemplo, Angola, a coisa de uns 4, 5 anos atrás, da noite para o dia, eles criaram uma lei que não podia mais tirar dinheiro do país, você não podia fazer remessas internacionais. Passado alguns meses, eles ajustaram essa lei para um limite para empresas é um limite baixo, que é $100 mil, mas para um trabalhador que vai lá para ganhar um salário que vai estar lá oscilando entre, sei lá, $8 e $12 mil, um pouco mais, um pouco menos, não é um impedimento, mas precisa ter conhecimento a respeito de condições de trabalho, planos de evacuação em caso de emergência, plano de saúde internacional, acomodação, transporte, salário líquido, precisa estar muito bem atento com relação a quais são as tributações que ele vai encontrar no país que ele vai trabalhar. Sempre negociar salário líquido, nunca negociar salário bruto. São detalhes que precisa estar muito atento. E esse pacote, se ele vai solteiro, se ele vai casado, incluir os vistos e todos os trâmites burocráticos da família, incluir escola para os filhos, porque normalmente quando você vai expatriado, os filhos vão estudar numa escola internacional. Se você não estiver num país de língua inglesa, eles vão ter que estudar numa escola internacional, uma escola ou americana ou britânica, canadense que seja. E isso precisa estar incluído, porque o custo da educação para expatriados em escolas internacionais é em torno de $1.000 a $2 mil por filho. Então, tudo isso precisa estar incluído no pacote. Entendi. A questão também a questão de passagem aérea de volta para casa, quando eles estão em folga, o projeto tem que pagar. Se vai com família, normalmente eles têm uma folga uma vez por ano, eles não têm a folga em intervalos menores, mas as passagens aéreas precisam estar negociadas também no pacote, que estejam incluídas por conta da empresa. Entendi. Nossa, são realmente muitos detalhes, muitas coisas aí que tem que ser levadas em conta, né? Mas, enfim, hoje tivemos um ótimo papo com o Marcelo Trimboli, focando em Moçambique, na África, realmente muito legal, muitas curiosidades. E aguardem, que nós vamos conversar com ele novamente para falar um pouco sobre o Oriente Médio, sobre a cultura e como é trabalhar lá. Então, Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Valeu por todas as histórias. Foi um prazer conversar com você. Grande prazer. E eu agradeço a participação da Zara Martins, do Rui Cunha, da Alessandra Argona e eu, Ricardo Mandel. E assim terminamos hoje o episódio Nada de Pânico. E, claro, não esqueça de seguir a gente na sua plataforma e de compartilhar com seus amigos.
Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente e também vocês podem seguir a gente no nosso LinkedIn, Nada de Pânico, e no nosso Instagram, Nada de Pânico Team. Então, foi um grande prazer estar com vocês hoje, em especial com você, Marcelo. Um grande abraço, sucesso a todos e até o próximo podcast. Tchau. Até mais. Até mais. Até mais.